No episódio anterior, vimos o funcionamento geral do Modbus. Vimos que ele é do tipo mestre-escravo, onde mestre é o dispositivo que pergunta os dados e escravo é o dispositivo ou dispositivos que respondem. Também vimos que o conceito cliente-servidor não é a mesma coisa que mestre-escravo, e hoje com o Modbus TCP entenderemos um pouco melhor isso. Como já vimos, o protocolo Modbus RTU foi criado ainda na década de 70 para fazer uma comunicação simples entre um PC e uma ou mais remotas. Vimos também que essa comunicação era serial, ou seja, utilizava um canal RS-232 ou posteriormente RS-485 para coletar os dados da UTR, a unidade terminal remota. A comunicação serial limita o tráfego entre mestre e escravos a uma transmissão por vez. Com a chegada do TCP/IP, a comunicação entre o PC e os dispositivos já podia ser realizada simultaneamente entre o mestre e vários escravos. Isso porque o TCP permite abrir diversos canais de comunicação chamados de sockets ou sockets para tráfego simultâneo de dados. Ocorre que na estrutura do Modbus RTU não existe controle de sequenciamento. E o que é isso? O controle de sequenciamento é a garantia de que a resposta do escravo é exatamente para a pergunta correspondente do mestre. Por exemplo, se você tiver um mestre que pergunta as variáveis de pressão e temperatura, usando o Modbus RTU, na própria comunicação serial RS-232, garante que a resposta do escravo será exatamente pressão e depois temperatura. A garantia é intrínseca à comunicação serial, porque ela só permite o tráfego de uma requisição por vez. Portanto, a pergunta de temperatura só pode ser realizada depois de esgotada completamente a possibilidade de se fazer a pergunta de pressão. Quando se popularizaram as redes TCP, verificou-se que o uso de Modbus RTU sobre um canal TCP era possível, mas incorria em um problema. Ao contrário da serial, na comunicação TCP existem múltiplos threads ou conexões que são abertos simultaneamente. Assim, quando o mestre, por exemplo, perguntar a pressão e houver a demora da resposta, gerando um erro de timeout, então o mestre descarta a pergunta de pressão e passa a perguntar a temperatura. Ora, nesse momento, a resposta da primeira pergunta, que era pressão, pode chegar, atrasada. Pronto, está criado um erro inadmissível. Nós perguntamos a variável de pressão e o valor lido foi temperatura. Para solucionar essa deficiência, a Fundação Modbus especificou em 2006 o protocolo Modbus Messaging on TCP/IP, ou simplesmente Modbus TCP. As principais alterações no Modbus TCP visam adequar a mesma estrutura do Modbus serial, conhecido como Modbus RTU, que a gente viu no programa anterior, às características do meio TCP, normalmente redes Ethernet, redes 2G, 3G, 4G de telefonia celular, além das comunicações de satélite e fibra ótica. Na nova estrutura foi criado um cabeçalho com ID de transação, que identifica cada pergunta e resposta, e retirado o checksum, uma espécie de dígito verificador que existia no Modbus RTU, mas é desnecessário no TCP, já que a rede TCP possui verificação intrínseca em baixo nível. Porém, no nosso dia a dia, o importante é saber: primeiro, ainda que a porta padrão definida das conexões Modbus TCP seja 502, podemos utilizar quaisquer portas TCP para conectar um Modbus Client ao Modbus Server. Segundo, ainda que a especificação do protocolo considere Modbus Client a parte que inicia tanto a parte de conexão como a pergunta, como faz o master no RTU, podemos considerar conexões e tráfego de pacotes, ou seja, perguntas e respostas, como duas coisas distintas, e não necessariamente o dispositivo que inicia a conexão é o mesmo que pergunta os dados. Um exemplo típico é a conexão de modems celulares. Como dispositivos móveis, é normal que os modems iniciem uma conexão TCP ao servidor. Também é normal que é no servidor que está o driver do supervisório, que por sua vez é quem possui a função master de solicitar dados. Portanto, temos aqui um exemplo bem típico de Modbus Client como sendo o dispositivo que inicia a conexão, mas que não inicia o tráfego de perguntas Modbus. Por fim, temos que destacar a função dos gateways Modbus, pois todo dispositivo que interage entre as redes TCP
e os canais seriais é um Gateway Modbus. Normalmente chamamos de conversores Modbus RTU para Modbus TCP. Devem ser usados sempre que houver a conversão do meio físico de serial para TCP, ou seja, de uma RS-232 para uma Ethernet ou de uma RS-232 para GPRS, como é o caso de um modem e assim por diante. Portanto, um modem GPRS é naturalmente um gateway TCP, quando a sua porta local for uma RS-232, por exemplo. Nesse caso, é muito importante que o modem tenha a conversão de protocolos RTU-TCP implementada em sua programação interna, firmware, de forma que a solicitação do supervisório, que sai por uma rede Ethernet e chega no modem também por uma rede TCP, que é o canal GPRS, seja convertido em serial, que é a porta de comunicação local do modem. No próximo episódio, veremos o Modbus Enron, também chamado de Enron Modbus, e o quanto ele é importante nos sistemas de automação em distribuidoras de gás natural.